Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para uma boa convivência com os idosos. Por exemplo, por que você deve estimular o respeito aos idosos no seu ambiente familiar? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Por que é importante você incluir os idosos na rotina, no dia a dia, ao invés de poupá-los? Você trata os idosos como se fossem crianças? Por que você não deve fazer isso? Por que a rotina é tão importante para os idosos? Você deve sim estimular para que eles se mantenham ativos, mas com bom senso. Como assim? O que fazer quando eles se afastam? Por que é tão importante o diálogo? Você idealiza as pessoas mais velhas como sábias, perfeitas? Qual que é o problema disso? Você cuida de uma pessoa idosa? Você se lembra de cuidar de você também? Como superar a dificuldade que você pode ter, por exemplo, de conviver com pessoas mais velhas? Fica comigo que no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito disso e te dar dicas para superar todas essas questões. Algumas pessoas reclamam que a convivência com os idosos é difícil, mas será mesmo? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que é importante sim respeitar a experiência de vida do idoso, os seus pontos de vista, mesmo que tenham sido uma época com costumes muito diferentes do que a gente tem atualmente, né? Isso sempre, o tempo, né, a história dele, com certeza vai trazer alguma sabedoria pra gente, traz uma certa sabedoria. Então, assim, é importante que você saiba, né, que você se abra para esse aprendizado. E que se você convive com idosos dentro da sua casa, que você estimule esse respeito e esse cuidado nas gerações mais novas, sabe, da sua família, por exemplo, né? É importante você manter esse vínculo de amor até para que as histórias da família não se percam, né? É engraçado que até eu tenho uma sugestão para você, o meu livro aqui, esse aqui, ó, Contos que Curam. O primeiro capítulo do livro o primeiro capítulo do livro é justamente sobre isso, sobre uma ponte entre as gerações, sobre a importância de você educar nesse sentido. Então tem um conto lindo e uma oficina para trabalhar isso, seja com crianças, com adolescentes ou adultos, tá? E assim, além disso, os idosos, né, se for parar para pensar também, costumam ser excelentes contadores de história, né? Então, assim, eles transmitem histórias, transmitem tradições, transmitem muito da cultura familiar, da história familiar e nos ajudam, né, a entender muito da nossa história, da história do mundo, de fatos importantes no país, no mundo, né? E uma coisa, por exemplo, são seus filhos aprenderem a teoria nos livros, outra coisa é escutar de quem vivenciou aquela situação, né? É muito mais rico, não é verdade? Então, assim, preserve a ancestralidade, digamos assim, do coletivo, da sua família, através dessa escuta, né? Através desse cuidado, desse respeito. Inclua os idosos que fazem parte da sua vida nas conversas. Né? Tenha paciência, né? Tudo bem se repetir algumas histórias algumas vezes, nós também não fazemos isso. Então, assim, respeitar os idosos que fazem parte da sua vida também é uma forma de praticar a gratidão, inclusive, por tudo que eles já fizeram por nós, pela nossa família. E também é uma forma de educar as crianças, uma forma poderosa de educar as crianças, né? As redes sociais, a tecnologia tendem a criar um abismo, né, entre as gerações. Né? E com certeza seu filho, seu sobrinho irá aprender muito sobre o respeito pelos adultos ao observar a forma que você trata os idosos que fazem parte da vida da família de vocês, né? Nós costumamos aprender muito mais pelo exemplo, né, pelas atitudes, do que pelas palavras,
concorda? Então, se você quer ter um bom relacionamento com seus filhos, ou a geração mais nova quando você envelhecer, né? Porque isso também vai chegar para você. Cuide para que você seja um bom exemplo para que eles possam se inspirar em você no futuro. Isso também aumenta as suas chances, né? Para que você também seja respeitada, né? Para que você, quando for uma idosa, um idoso, seja respeitado. Então, pensa nisso. Por que é tão importante incluir os idosos na rotina do dia a dia ao invés de poupá-los? Se você mora ou convive, né, com um idoso, uma idosa, lembra da importância de incluí-los nas conversas, nas decisões importantes. Muitas vezes, uma postura até passiva do idoso é de um certo medo da parte deles de incomodar ou de eles pensarem que pode parecer que eles estão querendo mandar algo assim, sabe? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, mostre, verbalize que a opinião deles é importante, que faz a diferença sim. Muitas vezes a pessoa idosa, ela pode até entrar em uma certa depressão, sabe? Por perder a questão, por exemplo, da identidade relacionada ao trabalho, à ocupação. Se eu te perguntar quem você é, por exemplo, é bem provável que você fale assim para mim: ah, eu sou advogado, ah, eu sou médica. Geralmente, a forma com a qual nós nos identificamos no mundo é a nossa profissão, a nossa ocupação, né? Então, quando uma pessoa idosa, por exemplo, se aposenta, pode ser que ela fique um pouco sem lugar e fique até um pouco triste, sabe? Por não ter mais essa identidade social. Entretanto, não é para você encher a pessoa de atividades, tá? Tem um amigo mais velho, muito querido, que quando ele se aposentou, ele estava me contando outro dia que os filhos, né, que começaram a dar 1000 tarefas para ele, falar assim: já que você se aposentou, já que você não está fazendo nada, já que você agora tem prioridade na fila do banco, paga essa conta para mim, toma conta do neto, da neta, resolve tal coisa para mim também. E aí ele deu um basta nesse já aqui. Eu morri de rir na hora que ele falou esse já aqui. Porque ele não queria isso, né? E ele queria ter finalmente tempo para estudar o que ele queria, para se cuidar, para viajar, para conhecer pessoas novas. Então, assim, cuidado também com os extremos, tá? Você inclui a pessoa em 1000 atividades, favores para serem feitos para você, e ela nem tem como curtir a vida dela, descansar, desacelerar mesmo, se ela quiser, porque você já encheu a pessoa de funções, concorda? Então, assim, um outro extremo que pode acontecer também é você isolar a pessoa idosa. De uma certa forma, começar a achar, até que ela achar ela incapaz, colocá-la em uma redoma, sabe? Como se ela não tivesse capacidade de fazer mais nada também. Então, assim, observe, tá? Converse com eles, com esse idoso, com essa idosa. Veja o que ela quer fazer, tá? O que ela dá conta de fazer. Considera os gostos dela, a opinião dela na rotina, né? Mas não atropela essa pessoa idosa, né? Inclusão excessiva, né? 1000 tarefas, favores, ou exclusão total, alienação da pessoa, também não é legal. Então, assim, tenta buscar um manejo, um certo equilíbrio. Você trata os idosos como se fossem crianças? Por que você não deve fazer isso? Uma questão que atrapalha muito o convívio, né, a convivência harmoniosa com os idosos, também é uma certa infantilização, tá? Que pode acontecer principalmente se eles tiverem algum tipo de comprometimento, limitação. Eles podem, por exemplo, até ser um pouco dependentes realmente, precisarem da sua ajuda em alguns momentos, precisar que você explique algumas coisas, né, como algumas coisas funcionam, mas isso não significa que eles se tornaram crianças. De alguma forma também, gente, você fazendo isso, começa até a trocar a ordem familiar, sabia? Tem muito filho
que depois que os pais ficam mais velhos, começam a achar que viraram pais dos pais. Oi? Como assim, né? Começam a julgá-los, tratá-los como crianças que precisam de orientação, ajuda o tempo todo. Cuidado, tá, com os estereótipos. Tratá-los como crianças, né, que só prejudica de verdade. Eles podem realmente, inclusive, você pode inclusive estar reforçando esse tipo de comportamento, né? Eles podem acabar se tornando mais dependentes, né? Que aí eles vão começar a acreditar que eles realmente precisam de muito cuidado, que não sabem de nada mais, e isso o que acontece? Isso mina a autoconfiança, a autoestima deles. Inclusive, eu acredito que é até uma forma de desrespeito, sinceramente, em relação a eles. A pessoa acaba se sentindo diminuída, incapaz, né? Trata a pessoa como adulta, né? Ela é idosa, mas ela continua adulta, concorda? Trata com respeito, mas de igual para igual, não deduzindo porque ela é idosa ou idoso, né, que não sabe mais nada, que sempre está lá precisando de auxílio, né? Aliás, observa se a pessoa realmente quer ser ajudada, tem isso também. A não ser que, por exemplo, ela já tem algum tipo de demência, né? Sabe, ou Alzheimer, algum tipo de comprometimento cognitivo, aí é diferente, né? Mas, se é só a questão da idade, respeito, cordialidade, gentileza é suficiente, né? Lembra, por exemplo, como é que era chato? Nossa, era muito chato quando você era criança e os adultos sempre desconsideravam o que você falava, riam, brincavam, sabe? Tipo, não, sabe, não, você falava alguma coisa, eles não levavam a sério, não prestavam atenção. Lembra do sentimento que você ficava, como é que era ruim? Então, não faça isso, tá? Com as pessoas idosas que fazem parte do seu convívio. Você pode deixá-las extremamente irritadas, né? E ao invés de até agressivas, tá? E ao invés de elas se sentirem incluídas, ao invés de elas se sentirem incluídas, né, acolhidas, elas vão se sentir mal, né? E eu imagino que essa não seja a sua intenção. Por que a rotina é tão importante para os idosos? Porque os idosos precisam de uma rotina. Muitas pessoas podem cair no erro de rotular os idosos como pessoas difíceis, inflexíveis, chatas, mas isso é um grande erro, sabia? Por quê? Conforme nós vamos envelhecendo, é normal que a nossa capacidade de memorização, aprendizado diminua um pouco, né? Então é normal que eu queira ficar na minha zona de conforto, né? No que eu já conheço, no que eu já domino. Então, mesmo que seja muito bom continuar estimulando as pessoas idosas a se manterem ativas, certas habilidades vão diminuindo com o tempo, né? Então, sim, os idosos se cansam mais, eles precisam de um pouco mais de tempo para aprender. Eu mesma, sabe? Eu vou falar para vocês, eu depois dos 30, muita coisa já é diferente, tá? Eu gosto sim, por exemplo, de dormir e acordar geralmente no mesmo horário, almoçar no mesmo horário. Certas coisas eu já não estou disposta mais, não estou mesmo. Sabe, eu quero sim ir em lugares em que eu não preciso ficar em pé o tempo todo. Ai, Deus me livre, não. Falação demais, estímulo demais, cansa a minha cabeça. Eu percebo que, por exemplo, para mim, é melhor manter uma rotina de fazer atividade física logo no início do dia, né? E não à noite, né? Porque se for à noite, a tendência é que eu escape mais, que eu vá menos. Então, assim, tá vendo como é que a rotina é importante? Que não é uma questão de velhice, mas é uma questão, sim, da rotina representar qualidade de vida, menos estresse. Então, assim, não é saudável, tá? Na minha opinião, cada dia almoçar no horário diferente, essas oscilações, hoje vamos de manhã, amanhã vai de tarde. Conforme nós vamos ficando mais velhos, vamos precisando sim de um mínimo de estabilidade, de rotina. Fim de semana, sair um pouquinho da rotina, tudo bem, mas cada dia ser de um jeito diferente, melhor não.
Quando a gente é mais novo, isso pode ser até ser interessante, né? Novidade, né? Você fica lá motivado, mas não, depois vai passando o tempo, não é assim que funciona não, tá? É pro bem da saúde mesmo, física, mental, emocional deles, a rotina. Nós precisamos nos sentir seguros, não é verdade? Então, assim, tranquilos. Por que será que com os idosos seria diferente? Né? Até as crianças, né, no início da vida, né, na fase de desenvolvimento, elas não precisam ter uma rotina, não é extremamente importante também para as crianças. Então, assim, no caso dos idosos, nós precisamos respeitar os novos limites que vão surgindo, sim, físicos, mentais. Não é paralisar diante das limitações, né? Mas realmente respeitar o que o outro realmente dá conta de fazer, de lidar, sabe? Talvez você fique pensando, ai, que eu já tô idosa, né? Pode ser. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema com isso. Para mim significa que eu estou vivendo, né? E por isso eu estou envelhecendo. Né? E se você já é realmente uma pessoa idosa ou convive com alguém que seja, respeita isso, por favor. Ter uma rotina é sim muito importante, tá? Não é chatice, é sim uma forma de ter qualidade de vida, né? E isso não é coisa de velho, tá? Isso é coisa de quem quer envelhecer bem, com saúde física e principalmente mental, emocional. Obrigada, de nada. Você deve sim estimular para que os idosos que fazem parte da sua vida, né, que são importantes para você, se mantenham ativos, mas com bom senso. Como assim, né? É isso mesmo. Estimule que as pessoas idosas que você ama, que são importantes para você, que você convive, se mantenham ativas, mas com bom senso. O que eu quero dizer com isso? Você ama os idosos que fazem parte da sua vida, quer que eles fiquem bem, felizes, né? Você sabe a importância de realizar, por exemplo, uma atividade física, de fazer uma terapia, ok? Eu também sei disso, eu também sei disso. Mas eles querem isso. É algo que eles percebem como importante? É importante, gente, que os desejos, as vontades dos idosos sejam respeitadas, tá? Pensa comigo. É tão chato quando alguém fica tentando convencer, a gente de fazer algo que a gente não quer fazer, concorda? Que a gente não quer, não é verdade? Eu sei que quando a gente ama, que quando a gente quer cuidar, né? Quando a gente ama, a gente quer perdão, a gente quer cuidar, a gente quer proteger, né? Mas a gente precisa ter cuidado com uma linha tênue que tem aí entre cuidado, né? Entre querer bem e exigir que o outro faça algo só porque a gente considera ou sabe que aquilo é bom. Isso é um problema, né? O cuidado pode virar o quê? Pode virar autoritarismo, invasão do espaço, do desejo do outro. E isso adoece a gente emocionalmente, psicologicamente, sabia? Pensa comigo. Quantas vezes você sabe que precisa fazer dieta, você sabe que precisa fazer atividade física, mas você simplesmente não está dando conta de fazer, sabe? Ou simplesmente você não quer fazer, você está num momento da sua vida que não quero saber disso. E aí, quanto mais uma pessoa fica lá em cima de você, te enchendo para fazer isso, né? Faz dieta, pratica atividade física, aí que você trava, né? Mesmo e não faz, não consegue fazer, não é verdade? Então, assim, é preciso que você respeite o tempo, o espaço, o desejo, a vontade do outro, né? Que nesse caso é o idoso, né? Mesmo que muitas vezes a gente saiba mesmo que aquele não é um bom caminho, que você saiba isso, né? Quantas vezes também, pensa comigo, olha só que importante isso. Quantas vezes eles também não nos viram no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, né? A gente fazendo alguma coisa, né? Aconselharam a gente, mas eles também tiveram que respeitar o nosso momento, o nosso livre-arbítrio, sabe? Quantas vezes eles não tentaram nos aconselhar, cuidar, mas o que acontece? Nós precisávamos de tempo e muitas vezes quebrar a cara mesmo.
cair em si só, sabe? Que aí sim a gente ia dar conta de fazer, a gente realmente começava a fazer. Não é verdade? Lembrou? Fez um mini flashback aí? Então, assim, não queira fazer o outro engolir a sua verdade, sabe? Não queira que o outro fique fazendo só o que você considera certo, o que você considera errado, sabe? Que ele sempre fique levando isso em consideração. E tem outra coisa, muitas vezes, da mesma forma que aconteceu com a gente, vai ser necessário uma pessoa de fora, um médico, um amigo, né, que esteja mais ou menos na mesma faixa de idade que ele, ou até acontecer algo mesmo, né, para que ele ou ela, né, esse idoso, queira efetivamente fazer alguma coisa para mudar, tomar alguma atitude, como por exemplo, começar a fazer um pilates, começar a fazer uma caminhada, cuidar melhor da alimentação, fazer uma terapia. E caso você realmente observe, por exemplo, que a pessoa está muito apática, muito triste, claro, né, busca a orientação de um especialista, um geriatra, um psicólogo, né? Em algumas fases da vida, pode sim ser necessário algum tipo de medicação, acompanhamento, e não há nada de errado com isso, tá? E ao mesmo tempo, pode acontecer sim da pessoa idosa tá mais na dela, sabe? Porque tá vivendo o luto de uma pessoa querida, porque tá triste por alguma coisa que aconteceu, algum tipo de limitação ou doença que ela descobriu. Mas aí você aguarda, observa, sabe? O espaço dela, o momento dela, né? Deixa ela buscar a sua ajuda, se for o caso, ou fica lá aguardando o momento certo de agir. Respeite o espaço e o tempo da pessoa. Sabe quando você percebe que uma pessoa idosa, né, que você ama muito, está se afastando, não te procura mais? Ao invés de você, por exemplo, deduzir que é só a idade ou algum tipo de fase, ou de você ficar tentando adivinhar que foi algo que aconteceu e você sabe o que é, sabe o que você faz nessas horas? Busca o diálogo com ela, tá? Pode acontecer que a pessoa esteja se fechando, sabe, ficando mais na dela, sabe por quê? Porque ela não quer dar trabalho para você. Você acredita que às vezes eu vejo muito isso no consultório, né? Pessoas mais velhas falando isso, eu não quero dar trabalho, nossa, eu sinto a falta, mas eu não quero dar trabalho, eu quero isso, mas eu não quero dar trabalho, sabe? Muitas vezes pode ser difícil vivenciar a chamada terceira idade, né? A fase do envelhecimento, né? Seus amigos próximos começam a envelhecer, né? Os filhos estão em pode estar uma rotina frenética, cuidando da carreira, da educação dos filhos, se eles já tiverem, né, da educação deles, né? Vocês percebem, e aí você nesse momento perdendo a vitalidade, perdendo o ritmo. E o que acontece? O idoso ele está em outro momento de vida, né? Fato, isso é fato. Então, com as limitações do corpo, do tempo, né? São muitas angústias, muitas coisas acontecendo, né? Então, busca realmente sempre ter um tempo para conversar com eles, sabe, tempo de qualidade. Lembra do que eu já falei aqui, que eu já expliquei em vários vídeos a respeito das 5 linguagens do amor, daquele livro, dessa teoria, que a gente tem 5 linguagens? Uma delas é o tempo de qualidade, que é você estar, nem que seja 5 minutos, por exemplo, do seu dia, totalmente voltado para a pessoa, para o que ela precisa, fazendo algo que ela gosta, que ela precisa, né? Então pode ser que nesse momento, por exemplo, que você faça isso, ela se abra, volte a falar das necessidades dela para você. E assim, todos nós precisamos de carinho, amor, atenção. E é normal que em alguns momentos da vida você tenha essa percepção, né? Que está dando trabalho ou não quer dar trabalho para os outros. Nesse momento, quando ela falar isso, ou quando você perceber ou você desconfiar que possa ser isso que esteja acontecendo, ou se você confirmar, eu espero, como eu estou ensinando aqui através do diálogo, se é isso mesmo, tenta encontrar formas, sabe, de demonstrar seu carinho, de mostrar que você se importa, tá? Não fica com raiva ou não fica deduzindo o que a pessoa quer, o que aquela pessoa pensa, não.
busca compreender e acolher isso que está acontecendo. Você idealiza as pessoas mais velhas como sábias, perfeitas? Cria muita expectativa? Espera muito delas? Qual que é o problema disso? Não pense, tá? Que porque a pessoa é idosa, ela não pode errar, tá? Muitas vezes, o que dificulta a convivência com as pessoas mais velhas é você pensar, tá? Que porque elas são mais velhas, viveram mais, elas têm a obrigação de sempre acertar, de ter sabedoria sempre, de dar exemplo para você, até de te guiar. Pode ser, né? Olha, envelhecemos, mas continuamos humanos e, portanto, imperfeitos, né? Então, assim, não crie expectativas, tá? Por favor. Não idealize as pessoas, inclusive as mais velhas, tá? No imaginário, né, no nosso inconsciente coletivo, a imagem do velho sábio, né, da velha sábia, quantas figuras, né, estão, né, quantos personagens, né, tem no imaginário coletivo, como velho sábio, como mentor, como mentora, né, até como fada madrinha. E assim, você pode observar, são sempre pessoas mais velhas, né? Mas olha, a pessoa ser mais velha não significa necessariamente que ela tem sabedoria, sabe? Que ela sempre age certo. Não. Muitas vezes ela teve uma vida de muitos erros, alguns acertos, e assim, bem humana, e no seu relacionamento com ela, né? Você pode às vezes ficar naquela posição de querer ser salvo, de querer ser salva, de querer ser amado, de querer ser amada, né? E aí espera que ele te dê respostas, que essa pessoa te dê respostas ou resolva as suas angústias, né? Mas olha, nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes ela foi a mãe que ela podia ser. Muitas vezes ele é o avô, o sogro, a sogra que pode ser, sabe? Há tantos nós na convivência familiar, né? Tantos padrões que são repetidos de forma inconsciente, que são passados de geração para geração. Eu vejo isso muito no consultório, muito mesmo. Então, assim, uma pessoa, ela pode viver uma vida inteira sem se transformar em uma pessoa melhor, sem mudar, sem tomar consciência do que ela precisa fazer, sabe? Então, ela pode ser sim uma pessoa tóxica. Essa pessoa mais velha pode ser uma pessoa tóxica. Pode sim ser uma pessoa que você vai precisar se proteger, que você vai precisar assim de ter pouco contato, só o necessário, o mínimo possível, tá? E essas pessoas, se essa pessoa, por exemplo, está dentro da sua casa, né, se essa pessoa mais velha ou essas pessoas, né, e é alguém que você precisa conviver, por exemplo, faça somente o necessário, o básico. Faz só o básico, tá? Se é alguém que te machuca, uma relação difícil, não queira mudar a pessoa, não queira mudar a pessoa. Mas o que você pode fazer? Você pode mudar o seu olhar em relação a ela. Ao invés, por exemplo, de você esperar, né, que ela se encaixe no seu padrão, algo que provavelmente nunca irá acontecer, olhe para ela buscando aprender com os erros dela. Aprenda com os erros dela. Algumas pessoas, elas nos ensinam também por suas atitudes, no sentido de nós olharmos para ela e falar assim: nossa, eu não quero ser assim, eu não quero isso para mim, sabe? Então, que tal você aprender a olhar para essa pessoa mais velha que faz parte da sua vida sem tanta exigência, sem tantas expectativas, sabe? Somente observando os erros e acertos dela, buscando aprender para que você possa talvez envelhecer melhor, né? Quem sabe, se você tiver sorte e fazer por merecer, com um pouquinho mais de sabedoria do que essa pessoa. Quem sabe dá certo. Você cuida de uma pessoa idosa? Você se lembra de cuidar de você também?
Se você cuida de uma pessoa idosa e quer ter uma boa convivência com ela, eu tenho alguns lembretes importantes, tá? Para que vocês possam ter uma relação saudável, harmoniosa. O que eu quero te sugerir? Busca uma rede de apoio, tá? Para revezar com você nesse cuidado. Pode ser que a pessoa tenha limitações somente físicas ou mentais, cognitivas também, pode ser que aconteça. Com a população envelhecendo, né, cada vez mais os casos de demência, inclusive Alzheimer, né, vão aumentando, vem aumentando. Então, assim, a pessoa acaba tendo limitações não só físicas, né, mas muitas vezes funções psicológicas importantes envolvendo a cognição dela, né, por exemplo, raciocínio, linguagem, percepção, memória, né, a questão espacial dela, a pessoa vai perdendo funções, habilidades sociais importantes e você tá ali cuidando. E aí é muito comum que a pessoa que cuida comece a adoecer junto, inclusive principalmente por conta do desgaste, não só físico, mas principalmente por causa do desgaste emocional, psicológico, né, que acontece. Então, por mais que acontece, por mais que você ame, né, vai ter momentos sim que você vai ficar irritada, vai ficar irritado, cansado, sem paciência, angustiado, angustiada. E é muito difícil, né, a gente ir acompanhando o processo de envelhecimento de alguém que a gente ama, né, passando não só pela doença, pela demência, por exemplo, mas passando por outros tipos de doenças crônicas também. Então é importante que você busque se cuidar, fazer uma terapia, sim, ter um tempo para você, né? Porque que acontece? Lidar com a nossa finitude é muito difícil. Lidar com a finitude das pessoas que nós amamos também não é um processo fácil, é muito difícil, né? Então, no fundo, o que acontece? Nós achamos que nós somos imortais, que só os outros morrem e a gente não. E assim, só os outros que a gente não conhece morrem, né? As pessoas que a gente ama, elas sobrevivem junto com a gente, né? Então, no nosso inconsciente é meio que assim que funciona. Mas, o que acontece? Em algum momento, todos nós vamos passar por isso. Então, o que acontece? Se cuida, né? E que nós sejamos extremamente generosos, extremamente humanos com aqueles que irão fazer esse caminho antes de nós. Como superar a dificuldade para conviver com pessoas idosas, mais velhas, que você pode ter? Se você fala que tem dificuldade de lidar com pessoas idosas, que não gosta ou não quer ter que conviver, que tem preguiça, sabe? Eu tenho um recado para você, muito importante. Você também vai envelhecer. Você também vai envelhecer, sim. Né? Você também vai falar assim, no meu tempo era assim, assado. Aliás, eu já tô falando isso, tá? Sim, já tô falando isso. Você também vai ficar fora de moda. Você também não vai saber o que certa gíria significa. Algumas eu já não sei, inclusive. Você também vai ficar mais lenta, né? Mais lento, pode ser que você fique menos capaz, tá? Você também vai precisar de ajuda, paciência em algum momento, tá? Você também vai se assustar, sabe, com alguns costumes que irão mudar e você vai ter dificuldade de compreender, de aceitar. Também vai acontecer isso com você. Você também vai se sentir sozinho, sozinha, carente algumas vezes, precisando de alguém para conversar. E se você, não, por exemplo, também não convive, né, em casa com idosos, mas trabalha com idosos, busque aprender, compreender eles também. Para um pouco, assim, para conversar com eles, de boa, assim, sabe? Chama para almoçar, pergunta por que ele continua ali no trabalho, como foi a vida dele. Com certeza você vai aprender muito e você provavelmente vai se surpreender com o que você vai ouvir. E assim,
você também vai ter erros e acertos na vida, tá? Então, portanto, tenha mais empatia com os idosos que estão ao seu redor, né? Tenta se colocar assim no lugar dele, né? Tenta imaginar, perdão, como você se sentiria no lugar dele, né? Seja educado, seja educada, gentil, respeite, né? Você também vai envelhecer, é verdade, provavelmente. E assim, também vai passar por isso tudo, né? Provavelmente você vai passar por isso tudo. Inclusive, eu tô lembrando aqui, eu quero dar uma dica muito legal de filme para você refletir sobre a convivência com os idosos, né? É um filme que é muito divertido, inclusive, chama-se Um Senhor Estagiário. Ele é com Robert De Niro, tá? Ele é um viúvo, tipo, com 70 anos, que descobriu que a aposentadoria não é tudo aquilo de bom que as pessoas costumam dizer, que não é tão legal assim. E aí ele resolve aproveitar uma oportunidade de voltar à ativa. Ele se torna um estagiário sênior de um site de moda, fundado e dirigido por uma jovem com quem ele cria uma certa amizade, uma certa convivência e, na verdade, ele cria uma forte amizade com ela. E é muito bonito ver como é que a presença dele na empresa transforma todo mundo assim que está em volta. É um filme, é uma dica muito boa, eu acredito que você vai gostar. Se você gostou do vídeo, aqui no canal tem vários vídeos sobre relacionamentos amorosos, familiares, né? Eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai aprender muita coisa aqui. Tem muito conteúdo bacana aqui de autoconhecimento, né, a respeito da psicologia, que eu mostro o meu trabalho como psicóloga para você. Então, se você gostou, indica para as pessoas, curte, compartilha, porque o conhecimento transforma a gente, né? Só quando a gente tem consciência das coisas é que a gente pode mudar, certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!